Você já sentiu a dor de olhar nos olhos de quem ama e não ter nada para oferecer? Imagine uma mãe, com as mãos vazias, o coração apertado e duas filhinhas esperando por um pedaço de pão que ela não pode comprar. O que você faria se o mundo virasse as costas, mas seus filhos ainda precisassem de você? Essa é a história de Carla, uma mulher que enfrentou o desprezo de uma cidade inteira, mas encontrou, onde menos esperava, uma chance de recomeçar. Fiquem até o final, porque essa história. O sol mal havia nascido em Salvador, Bahia, quando Carla abriu os olhos. A luz fraca entrava pelas frestas da janela quebrada, iluminando o chão de cimento da casa pequena onde vivia com as filhas. O ar estava pesado, misturado com o cheiro de umidade e o vazio de um armário que não guardava mais nada. Aos 32 anos, Carla parecia carregar o peso de uma vida inteira. Seu rosto, marcado por noites sem dormir, ainda guardava traços de uma beleza cansada, mas seus olhos castanhos brilhavam. Ela se levantou do colchão fino, onde dormia com Sofia, de 8 anos, e Clara, de 5, e passou a mão no rosto, tentando espantar o desespero que crescia no peito. No canto da sala, o armário de madeira, com portas tortas, estava tão vazio quanto o estômago das meninas. Carla abriu a porta com cuidado, como se ainda tivesse esperança de encontrar algo. Nada. Nem uma migalha de arroz, nem um grão de feijão. O pão, aquele pão quentinho que ela sonhava em colocar na mesa, era agora um luxo distante. Ela fechou o armário devagar, o som da madeira rangendo ecoando como um lembrete cruel. Do outro lado da casa, ouviu o ronco suave do estômago de Sofia, que ainda dormia, agarrada da irmã menor. Clara, com seus cachinhos bagunçados, sorria no sono, como se sonhasse com algo que a realidade não podia dar. Carla respirou fundo e se agachou ao lado das filhas. Passou a mão nos cabelos delas, sentindo o coração apertar. Elas não podem saber, pensou. Não podiam saber que a mãe, a mulher que elas viam como um porto seguro. Ela vestiu as meninas com cuidado, escolhendo as roupas menos desgastadas. Um vestidinho azul desbotado para Sofia, que já estava curto nas pernas, e uma camisetinha amarela para Clara, com um furo discreto na barra. Vamos dar um passeio, meninas, disse, forçando um sorriso. Sofia, sempre atenta, olhou para a mãe com aqueles olhos grandes, como se procurasse respostas que Carla não queria dar. Clara, mais leve, apenas pulou do colchão, animada com a ideia de sair. Lá fora, as ruas de terra batida estavam cheias de crianças brincando, vendedores ambulantes gritando e o barulho de motos cortando ar. Mas, para Carla, tudo isso era apenas um fundo desfocado. O que dominava seus sentidos era o cheiro de pão fresco, quente, saindo da chaminé da padaria da esquina. Era como uma faca girando no peito, um lembrete do que ela não podia dar às filhas. Ela hesitou na calçada, olhando para o céu cinzento, depois para Sofia e Clara, que caminhavam de mãos dadas ao seu lado. A fome era uma dor que atravessava a pele de Carla, como se o corpo dela sentisse cada ronco das barrigas das meninas. Com um suspiro, ela tomou coragem e empurrou a porta da padaria. O sininho tilintou, anunciando sua chegada. O lugar era simples, mas parecia outro mundo. Balcão de azulejos brilhando, cestas de pães dourados. O aroma de fermento e manteiga envolvendo tudo. Atrás do caixa, uma moça jovem, de cabelos presos e expressão fria, mal levantou os olhos. Carla se aproximou. O coração. Moça, será que dá para me vender 2 pãezinhos? Eu volto à tarde para pagar, é só para as meninas, disse, apontando discretamente para Sofia e Clara, que esperavam na porta, brincando com uma pedrinha. A atendente as olhou de cima a baixo, o silêncio dela cortando como vidro. Sem dizer uma palavra, fez um gesto seco e chamou o gerente. Um homem de meia idade, com avental impecável e uma expressão de quem não tem paciência, apareceu no balcão. Qual o problema? Perguntou, a voz alta demais para o pequeno espaço. Ela tá pedindo fiado. Carla tentou explicar, a voz tremendo. É só 2 pães, senhor, eu juro que volto com o dinheiro. Mas o gerente a cortou, sem disfarçar o desprezo. Aqui é comércio, minha senhora. Não é lugar de mendigo. Vá embora e não volte com esse tipo de pedido. As palavras dele foram como um tapa. Carla sentiu o sangue subir ao rosto, a dignidade que ela guardava com tanto cuidado sendo despedaçada em público.
Os outros clientes no balcão viraram o rosto, alguns com pena, outros com indiferença. Ela não respondeu, apenas assentiu. Virou-se, pegou as mãos das filhas e saiu, o sininho da porta tilintando atrás dela como uma zombaria. Sofia, que tinha ouvido tudo, perguntou baixinho: Mãe, por que eles não deram o pão? Carla sorriu, os olhos marejados. Vamos procurar um lugar para brincar, filha. Que tal uma praça bem bonita? Enquanto caminhavam, o mundo ao redor parecia indiferente. Carros buzinavam, pessoas passavam falando ao celular, o cheiro de café saía das lanchonetes. A fome de Carla e das meninas era invisível. Chegaram a uma pracinha pequena com um banco de madeira sob a sombra de um ipê. Carla se sentou, as filhas ao lado, e tirou da bolsa um pano velho para limpar o rostinho de Clara. Olha que dia gostoso, disse, fingindo animação, mas por dentro estava quebrada. Não era só o pão, era o peso de ser mãe, e não ter como proteger quem mais amava. O que Carla não viu, perdida em seus pensamentos, foi um homem do outro lado da praça, observando tudo em silêncio. Lucas, um empresário de terno escuro, segurava um copo de café, mas ele tinha visto a cena na padaria, cada palavra cortante, cada olhar de desprezo. Algo naquela imagem, uma mãe lutando, duas crianças famintas, mexeu com ele de um jeito que não explicava. Era como se o passado voltasse, trazendo memórias que ele tentava esquecer. Enquanto Carla abraçava as filhas, tentando esconder as lágrimas, Lucas deu um passo à frente, o copo de café ainda quente na mão, decidido a fazer algo que nem ele mesmo entendia completamente. Os pneus de uma bicicleta rangeram na terra seca da praça. Ela ergueu o olhar, ainda segurando as mãos das filhas, e viu o homem de terno se aproximando, o copo de café agora esquecido na mão. Havia algo em sua postura, firme mas sem arrogância, que a fez hesitar entre desconfiança e curiosidade. Sofia apertou a mão da mãe, como se sentisse o peso daquele momento. Clara, alheia, chutava uma pedrinha com a ponta do tênis surrado. O homem parou a poucos passos, os olhos castanhos encontrando os de Carla com uma sinceridade que ela não estava acostumada a ver. Com licença, disse ele. A voz calma, mas carregada. Não é caridade. Só não aguentei ver as crianças assim. Ele estendeu uma sacola de papel, o cheiro quente de pão escapando pelas bordas. Carla congelou. O orgulho, ferido horas antes na padaria, gritava para ela recusar, mas os olhos de Clara, brilhando ao farejar o pão, a fizeram hesitar. Obrigada, moço. Mas por que o senhor está fazendo isso? Perguntou. A voz baixa, quase um sussurro. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, sem pena, apenas humano. Porque eu sei como é. A resposta foi tão simples que desarmou Carla. Ela pegou a sacola, as mãos trêmulas, e Sofia e Clara se aproximaram curiosas. E quando Carla abriu a sacola, o aroma de pão fresquinho envolveu as três. Havia pãezinhos redondos, ainda quentes, e 2 copos de suco de laranja embrulhados com cuidado. As meninas se sentaram no banco, dividindo os pães com risadinhas que ecoavam como música. Sofia mordia devagar, como se quisesse fazer o momento durar, enquanto Clara lambuzava o rosto com migalhas. Carla observava, o coração dividido entre alívio e vergonha. Ela mesma não tocou no pão, mas cada mordida das filhas parecia. Lágrimas silenciosas escorreram, e ela as enxugou rapidamente, não querendo que as meninas vissem. O homem, que disse se chamar Lucas, se afastou alguns passos, respeitando o espaço delas. Ele ficou ali, encostado em uma árvore, fingindo olhar o horizonte. Mas seus pensamentos estavam longe, em outra época, né? Em outra praça. Lucas tinha 38 anos, dono de uma rede de lojas de tecnologia que espalhava seu nome por outdoors em Salvador. Carros de luxo, reuniões em escritórios envidraçados, jantares caros, mas naquele instante, enquanto via Carla e as meninas, o que o prendia não era o presente e sim o passado. Ele se lembrou da mãe, Dona Helena, uma mulher de mãos calejadas que criava ele e o irmão sozinha, vendendo doces na rua. Certa vez, quando Lucas tinha 7 anos, ela pediu fiado em uma padaria, e o dono, com um sorriso cruel, disse: Se não tem dinheiro, não tem pão. A humilhação nos olhos da mãe ficou gravada nele como uma cicatriz. Naquela noite,
Dona Helena chorou escondido, mas Lucas ouviu. Agora, olhando para Carla, ele via Dona Helena, não a fraqueza, mas a força de uma mãe que não desiste. Enquanto as meninas comiam, Lucas tomou uma decisão. Não seria apenas um gesto, um pão para aplacar a culpa. Ele queria mudar algo de verdade. Mas, por enquanto, deixou Carla e as filhas terem seu momento. Quando elas terminaram, Carla dobrou a sacola com cuidado, como se fosse um tesouro, e olhou para Lucas. Eu não sei como agradecer, disse, a voz mais firme agora. Ele balançou a cabeça. E com um aceno discreto, ele se afastou, deixando Carla com um fio de esperança que ela não sentia há muito tempo. A volta para casa foi silenciosa. O sol já estava mais alto, queimando a nuca de Carla enquanto ela caminhava pelas ruas estreitas do bairro. Sofia segurava sua mão e Clara saltitava, cantarolando uma música inventada. A sacola de papel balançava na mão livre de Carla, vazia, mas ainda com o cheiro do pão. Por um momento, ela se permitiu sonhar que tudo poderia melhorar. Mas o armário continuava vazio, e o dinheiro que ela ganhava com bicos de limpeza mal dava para o aluguel. Aquele pão era um alívio, né? Mas não uma solução. Ela precisava de trabalho, de algo fixo, de uma chance. Naquela tarde, Carla saiu para procurar emprego, deixando as meninas com uma vizinha. Bateu de porta em porta, lojas, bares, até uma oficina de costura onde ela já tinha trabalhado anos antes. Você tem experiência recente? Perguntavam. Não, mas eu aprendo rápido, respondia, tentando esconder o desespero. As respostas eram sempre as mesmas. Ela voltou para casa com os pés doendo e o coração ainda mais pesado. Enquanto arrumava o colchão para as meninas dormirem, ouviu Sofia sussurrar para Clara. Amanhã a gente come pão de novo, né? Carla virou o rosto, fingindo arrumar a cortina, para que as filhas não vissem suas lágrimas. O bairro, que durante o dia parecia vivo, à noite virava um lugar de sussurros e sombras. Carla ouviu pela janela uma conversa entre vizinhos. Viu a Carla hoje? Tava pedindo na padaria e agora tá aceitando pão de estranho, disse uma voz ácida. É, quem não tem... As palavras cortaram fundo. Carla fechou a janela com força, o barulho ecoando na casa silenciosa. Ela se sentou na beira do colchão, as mãos cobrindo o rosto. Não era só a fome que doía, era a sensação de ser invisível para o mundo, exceto quando o julgavam. Sofia, que não dormia, levantou e abraçou a mãe. Mãe, por que as pessoas falam da gente? Perguntou, os olhos marejados. Carla a puxou para perto, beijando sua testa. Porque elas não entendem, filha, mas a gente vai mostrar que é mais forte que isso. No dia seguinte, o céu estava mais claro. Ela levou as meninas para a praça outra vez. Não porque tinha um plano, mas porque o ar livre parecia menos sufocante que as paredes da casa. Enquanto Sofia e Clara corriam atrás de borboletas, Carla se sentou no mesmo banco de madeira, perdida em pensamentos. Ela não percebeu que, a poucos metros dali, Lucas observava de novo. Ele não tinha voltado por acaso. Na noite anterior, ele pesquisou sobre Carla. Perguntou a conhecidos no bairro, descobriu que ela era um amigo dele, dono de uma pequena confecção. Precisava de alguém habilidoso para trabalhar em peças infantis. Lucas viu uma chance. Ele caminhou até o banco, o terno trocado por uma camisa leve, mais casual, como se quisesse parecer menos distante. Bom dia, disse com um sorriso respeitoso. Carla o reconheceu na hora, o coração acelerando. Bom dia, respondeu, insegura. Posso sentar? Ela assentiu, e Lucas se acomodou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. As meninas agora brincando. Eu fiquei pensando em vocês ontem, começou ele, a voz firme, mas sem pressa. Não pelo que falta, mas pelo que você faz com tão pouco. Carla franziu a testa, confusa. Como assim? Ele olhou para as meninas antes de responder. Você já pensou em voltar a costurar? Eu conheço alguém que pode te ajudar. Carla sentiu um misto de esperança e medo. Costurar? Faz anos que não pego numa máquina. E se eu não der conta? Lucas inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse desnecessária. Não é favor, é um... Ele falou com tanta convicção que por um segundo Carla acreditou que poderia ser verdade. Mas a desconfiança ainda pesava. Por que o senhor está fazendo isso? Não me conhece. Lucas olhou para o chão.
como se procurasse as palavras certas, porque alguém já virou as costas para mim e para minha mãe, e eu não vou fazer o mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Carla olhou para Sofia e Clara, que agora riam, tentando fazer uma coroa de folhas. Tá bom, disse ela finalmente. Lucas sorriu, entregando a ela um pedaço de papel com o número de telefone. Ligue para esse número amanhã. É o meu amigo, ele tá esperando. Ele se levantou, ajeitando a camisa, e antes de se afastar acrescentou: Você é mais forte do que pensa, Carla. Ela segurou o papel com força, como se fosse a última corda de um abismo. Enquanto via Lucas desaparecer na esquina da praça, Sofia correu até ela, os olhos brilhando. Mãe, quem era aquele moço? Carla sorriu, guardando o papel no. O papel com o número de telefone pesava no bolso de Carla como uma promessa frágil. Ela o segurava entre os dedos, sentada na beira do colchão, enquanto as meninas dormiam. O som suave da respiração delas preenchendo a casa silenciosa, a praça, as palavras de Lucas, o olhar de Sofia. Tudo girava em sua cabeça como um redemoinho. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma faísca de possibilidade, mas também um medo que a fazia hesitar. E se eu falhar? Mas então se lembrou do sorriso de Clara, da mãozinha de Sofia apertando a sua, e decidiu que não podia desistir. Na manhã seguinte, com o sol escaldante de Salvador já aquecendo as ruas, Carla respirou fundo, pegou o celular emprestado de uma vizinha e discou o número. Do outro lado da linha, uma voz amigável atendeu. Era Mariana, a dona da confecção que Lucas havia mencionado. Você é a Carla? O Lucas falou de você. Pode vir hoje à tarde para conversar? A voz de Mariana era firme, mas acolhedora, e Carla sentiu um alívio tímido. Sim, posso sim. Quando desligou, suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma energia que ela não sentia há anos. Ela arrumou as meninas com cuidado, penteando os cabelos de Sofia e amarrando um laço no vestido de Clara. Vou resolver uma coisa, mas já volto, tá? Disse, beijando as duas, antes de deixá-las com a mesma vizinha. Enquanto caminhava até a confecção, o coração batia forte, mas os passos eram decididos. A confecção era um galpão modesto no bairro de Itapuã, com paredes de concreto e o cheiro de tecido novo e café misturava-se ao calor que entrava pelas janelas abertas. Mariana, uma mulher de uns 50 anos, com óculos de armação vermelha e um sorriso exigente, recebeu Carla na entrada. Você já costurou profissionalmente? Perguntou, enquanto a levava para uma mesa cheia de retalhos coloridos. Sim, senhora, mas faz tempo. Eu fazia vestidos, concertos, até roupas de festa, respondeu Carla, a voz hesitante, mas honesta. Mariana ergueu uma sobrancelha, entregando a ela uma peça de tecido e uma máquina antiga. Mostre o que sabe. As mãos, que antes seguravam linhas e agulhas com confiança, agora pareciam desajeitadas. O pedal da máquina parecia pesado, e o som da agulha perfurando o tecido era como um tambor em seus ouvidos. Ela errou as primeiras costuras, o fio emaranhando, e por um momento pensou em desistir. Mas então imaginou Sofia e Clara, esperando por ela em casa, e respirou fundo. Aos poucos, os movimentos voltaram, como se os músculos se lembrassem do que a mente havia esquecido. Quando terminou, a barra do tecido. Mariana observou a peça, os lábios apertados e disse: Você tem jeito, mas precisa de prática. Se quiser, começa amanhã. Naquela noite, Carla voltou para casa com um brilho diferente nos olhos. As meninas correram para abraçá-la, e ela contou com um sorriso tímido que tinha conseguido um trabalho. Você vai fazer roupas bonitas, mãe? Perguntou Clara, os olhos arregalados. Vou tentar, meu amor, respondeu Carla, bagunçando os cachinhos da filha. Pela primeira vez em meses, ela dormiu sem o peso do desespero. Os dias na confecção eram intensos. Carla chegava cedo, antes do sol nascer, e aprendia rápido, guiada pela paciência exigente de Mariana. As outras costureiras, mulheres de idades variadas, a receberam com uma mistura de curiosidade e distância. Carla não se importava. Estar ali com uma máquina sob os dedos era como recuperar uma parte de si que havia sido roubada pela vida.
Ela cortava tecidos, ajustava moldes e aos poucos suas costuras ficavam mais precisas. Você tem olho bom, disse Mariana certa vez, enquanto inspecionava um vestido. O elogio, simples, fez Carla sorrir como não fazia há anos. Enquanto isso, Lucas não ficou parado. Ele sabia que o trabalho na confecção era só o começo para Carla. Preocupado com as meninas, ele contatou uma escola comunitária no bairro, um lugar simples, mas cheio de vida, onde crianças eram recebidas com carinho e refeições quentes. Uma tarde, ele apareceu na confecção, surpreendendo Carla. Você já pensou em colocar Sofia e Clara numa escola onde elas possam estudar e comer bem? Perguntou sem rodeios. Carla, eu não sei se consigo pagar, admitiu, baixando os olhos. Lucas balançou a cabeça. Não é questão de pagar. É uma escola comunitária e eu já falei com a coordenadora. Elas podem começar na próxima semana. Carla sentiu um nó na garganta. Por que o senhor faz tanto por nós? Perguntou, a voz embargada. Lucas olhou para ela, os olhos sinceros. Porque alguém já me deu uma chance quando eu era criança. E agora é minha vez. Na semana seguinte, Sofia e Clara começaram. Sofia voltou contando sobre uma amiga nova, e Clara trouxe um desenho, um sol amarelo com a frase rabiscada. Hoje eu comi pão com queijo. Carla leu o desenho e chorou, sozinha no canto da casa, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Quando recebeu seu primeiro pagamento, ela correu até a padaria, não a mesma que a humilhou, mas uma outra menor, onde o padeiro sorria. Comprou pão, leite e até um pacotinho de biscoitos para as meninas. Pela primeira vez não precisou pedir, mas nem tudo era um conto de fadas. No bairro, uma das costureiras da confecção, uma mulher chamada Rita, ouviu os rumores sobre Carla e começou a espalhar veneno. Ela só tá aqui porque tem um rico bancando, disse Rita durante o almoço, alto o suficiente para Carla ouvir. As outras mulheres ficaram em silêncio, algumas concordando com olhares, outras desconfortáveis. Carla sentiu o sangue ferver, mas engoliu as palavras. Naquela noite, em casa, ela desabafou com Sofia, que já entendia mais do que deveria. Mãe, por que as pessoas são tão más? Perguntou a menina, abraçando o travesseiro. Porque às vezes elas têm medo de quem levanta, filha. A gota d'água veio dias depois. Rita, agora mais ousada, fez um comentário na frente de Mariana. Tem gente que entra aqui sem merecer, só por causa de um homem com dinheiro. Carla, que estava costurando, largou a peça e enfrentou a colega. Eu não vim aqui pedir nada, vim trabalhar. Se você tem algo para dizer, fala na minha cara. O galpão ficou em silêncio. Todas as máquinas paradas. Mariana interveio, a voz firme. Rita, se tem prova do que está falando, mostre. Rita recuou, mas o estrago estava feito. Carla voltou para casa naquele dia com o coração apertado, temendo que os rumores a seguissem como uma sombra. Lucas, que soube do incidente por Mariana, decidiu procurar Carla. Ele a encontrou na praça, sentada no mesmo banco de madeira, as meninas brincando ao longe. Eu ouvi o que aconteceu, disse ele sentando-se ao lado. Você não merece isso. Carla olhou para o chão, os olhos cansados. Às vezes sinto que não importa o que eu faça. Sempre vai ter alguém apontando o dedo. Lucas se inclinou para a frente. Diziam que ela não valia nada, mas ela criou 2 filhos sozinha. Você tá fazendo o mesmo, Carla. Não deixa ninguém te fazer duvidar disso. As palavras dele ecoaram fundo. Carla respirou fundo, sentindo uma força nova crescer dentro dela. Eu não vou desistir, disse, mais para si mesma do que para Lucas. Ele sorriu, apontando para as meninas, que agora corriam com outras crianças. Olha para elas. É por isso que você está lutando. Carla seguiu o olhar dele, vendo Sofia ensinar Clara a pular corda. O sol batia nos rostos pela primeira vez. Carla sentiu que não estava sozinha. Ela guardou as palavras de Lucas no coração, determinada a provar não aos outros, mas a si mesma, que podia ir além. Enquanto as meninas riam, Carla fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do sol no rosto, como se fosse um sinal de que o pior já havia passado. O calor do sol ainda aquecia a pele de Carla quando ela abriu os olhos, deixando a brisa leve da praça acariciar seu rosto.
As risadas de Sofia e Clara, misturadas com o som de outras crianças brincando, enchiam o ar. Sentada no banco de madeira, ela guardava no peito as palavras de Lucas, como se fossem uma âncora que a mantinha firme. Não era só a promessa de um futuro melhor, era a certeza de que, pela primeira vez, alguém acreditava nela tanto quanto ela queria acreditar em si mesma. Carla se levantou, chamando as meninas com um sorriso que não precisava ser forçado. Vamos para casa, minhas flores, disse, estendendo as mãos para elas. Enquanto caminhavam, o papel com o número de Mariana ainda no bolso parecia pulsar. Os meses seguintes foram como uma dança cuidadosa, entre esforço e pequenas vitórias. Na confecção, Carla se dedicava como nunca. As máquinas de costura, que antes pareciam estranhas, agora respondiam aos seus comandos com precisão. Ela passava horas ajustando moldes, experimentando pontos novos, e até arriscava sugestões para os desenhos das roupas infantis. Mariana, sempre atenta, notava o cuidado nos detalhes. Você não costura só com as mãos, Carla. Você costura com o coração, disse certa vez, enquanto o elogio, tão raro vindo de Mariana, fez Carla corar, mas também a encheu de orgulho. Pela primeira vez, ela sentia que pertencia a algum lugar. Sofia e Clara floresciam na escola comunitária. Sofia, antes tão calada, agora chegava em casa contando histórias sobre aulas de desenho e um clube de leitura onde lia livros com finais felizes. Clara, com sua energia inesgotável, fazia amigos com facilidade. Um deles, preso na parede com fita adesiva, mostrava uma família de 3 bonecos de palito. Carla, Sofia e Clara, segurando um pão gigante, com um sol sorridente no canto. É para nunca esquecer, mãe, disse Clara, apontando para o desenho. Carla riu, abraçando a filha, mas por dentro sentia um aperto doce, uma gratidão que não cabia em palavras. O bairro, aos poucos, começou a olhar para Carla com outros olhos. As fofocas de Rita perderam força, abafadas pelo respeito que Carla conquistava na confecção. Ela não falava. Certa vez, uma cliente importante visitou o galpão e elogiou uma saia infantil que Carla havia costurado. Quem fez isso tem talento de sobra, disse a mulher, e Mariana, com um sorriso discreto, apontou para Carla. Foi ela. Naquele momento, as outras costureiras, até mesmo Rita, ficaram em silêncio, e Carla sentiu algo novo. Não era só respeito, era reconhecimento. Lucas, embora mantivesse a distância para não parecer invasivo, continuava presente de forma sutil. Ele passava pela escola de vez em quando, ajudando. Nunca pedia nada em troca, mas seus olhos brilhavam quando via Sofia e Clara correndo pelo pátio, com uniformes limpos e mochilas cheias de sonhos. Uma tarde, ele encontrou Carla por acaso na saída da confecção. Ela carregava uma sacola de retalhos, planejando fazer roupas novas para as meninas. Você tá diferente, disse Lucas, observando o jeito mais leve com que ela caminhava. Carla riu, algo raro. É o trabalho, as meninas. E talvez um pouco de esperança. Ele assentiu. Numa sexta-feira ensolarada, a confecção organizou um almoço para celebrar um pedido grande que haviam concluído. Mesas foram montadas no pátio, com toalhas de tecido estampado e pratos cheios de arroz, feijão tropeiro, macaxeira frita e frango assado. As costureiras riam, trocavam histórias, e pela primeira vez Carla se sentiu parte daquele grupo. Ela se sentou entre duas colegas, contando sobre o jeito que Clara inventava músicas para tudo. Quando ninguém estava olhando, ela guardou um pãozinho no guardanapo, não por necessidade, mas como um símbolo. Mais tarde, guarda, filha. Esse pão é para lembrar que a gente venceu. Naquele mesmo dia, Carla decidiu fazer algo que vinha adiando. Com o salário do mês, ela comprou uma peça de tecido azul escuro, macia como um abraço, e passou a noite costurando. Não era para uma cliente, nem para as meninas. Era para Lucas. Ela transformou o tecido em uma camisa simples, mas elegante, com costuras tão perfeitas que pareciam contar uma história. No dia seguinte, ela o encontrou na praça, onde ele às vezes aparecia para tomar café. Isso é para você. Não é muito, mas é minha forma de dizer obrigada. Lucas desdobrou a camisa, os dedos percorrendo as costuras, e por um instante ficou sem palavras. Você não precisava, Carla, disse a voz rouca. Mas isso significa mais do que você imagina. Enquanto o sol se punha,
pintando o céu de laranja e rosa. Carla e Lucas ficaram ali, sentados no banco que já testemunhara tantos momentos. Não havia pressa, nem necessidade de preencher o silêncio. Sabe, Lucas, começou Carla, olhando para as árvores que balançavam ao vento. Mas agora vejo que ela só estava me ensinando a valorizar o que realmente importa. Ele olhou para ela, não como um benfeitor, mas como alguém que também havia aprendido algo. E você me mostrou que às vezes a gente só precisa parar e olhar ao redor, respondeu. Obrigado, Carla. Ela sorriu, um sorriso calmo, cheio de uma força que vinha de dentro. Obrigada a você. As meninas chegaram correndo da escola, os cabelos bagunçados pelo vento, e se jogaram nos braços de Carla. Lucas observou a cena. Não era só sobre o pão, era sobre enxergar, sobre dar um passo quando ninguém mais dava. Enquanto Carla ria com as filhas, ele se levantou, a camisa embrulhada ainda na mão, e caminhou lentamente para fora da praça, sabendo que aquele momento ficaria com ele para sempre. Você já testemunhou um gesto simples que mudou tudo? Conta pra gente nos comentários e diz de onde você está assistindo. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal para mais histórias que mostram que o mundo ainda tem esperança. Até a próxima história. E que a gente nunca esqueça de olhar com o coração.